Retomamos, tá? Ó, versículo 5 novamente. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, tá? Essa expressão aqui no grego é receber, tá? Só que ela tá com uma base muito forte em tomar. Por isso que, uma vez na igreja, a expressão é, vamos tirar a oferta? Conseguiu pegar? Vamos tirar a oferta? Não é tirar, é recolher. Porque essa expressão tirar denota força. É algo que eu preciso extrair de alguém para poder trazer para o altar. E não é para ser assim. Tá? Então essa expressão aqui, tomar o dízimo do povo, é o povo sabendo que tem que fazer, o povo sabendo que é certo, mas você não faz. Por quê? É espiritual, gente. O dízimo, primícia, oferta, terumá, esmola, oferta alçada, quer ir para qualquer lugar. Vai de boa para a pizzaria, vai de boa para qualquer outro lugar. Só não vai de boa para o altar, porque é espiritual. Porque olha só, isso aqui eu recebi ontem de madrugada, isso aqui eu não tenho vergonha de falar, tá? O que Deus me dá, eu falo que é meu, porque existe conhecimento que você pesquisa, conhecimento que você herda e conhecimento que você adquire. Então isso aqui eu herdei e eu adquiri. A oferta, ela vem de você, mas não sai de você. Isso me marcou de madrugada ontem. A oferta, ela vem de você, mas não sai de você. Por quê? Olha o que diz em Provérbios 3, 9 e 10. Honre a Deus com os teus bens e com as tuas primícias. Aí então se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. O texto está pedindo que honra. O que Deus quer é honra. Quando eu honro a Deus, eu estou fazendo o quê? Um ato, uma entrega. E essa entrega tem uma consequência. Mas essa consequência de encher e transbordar só veio depois da honra. Quer ver uma coisa? É muita coisa, Jesus, muita coisa. Deixa aberto Hebreus aí. Vamos para Malaquias 1. Malaquias 1. Eu vou fechar isso aqui tudo já já. Malaquias 1. A base é honra. A base é, eu vou repetir, honra. Malaquias 1. Vou nem colocar aqui, eu tenho que colocar, mas vou colocar. Gente, marca esses textos aí, tá? A base é honra. Quando eu honro, eu vivo um efeito colateral de celeiro cheio e lagares transbordantes. Mas a base é a honra. Deus só quer a honra. Porque quando eu honro, na entrega, a oferta, a honra que eu entreguei no altar, veio de mim, saiu de mim. Isso é antagônico, né? É paradoxal. Veio de mim, mas não saiu de mim. Por quê? À medida que eu honrei a Deus, na honra do trigo, o meu celeiro encheu. Na honra da uva, o meu lagar, que eu pensei que estava lá embaixo, no nível do suco da uva, cresceu tanto que transbordou. Mas só encheu e transbordou por causa da entrega. Porque veio de mim, mas não saiu de mim. A consequência é celeiros cheios e lagares transbordantes. Por conta da entrega, da honra. O que Deus quer é ser honrado. Só isso. Se eu posso dizer só isso, né? Mas o que Deus quer é ser honrado. Aí, olha Malaquias 1. Olha o versículo de número 6. A seguir, olha o que diz. O filho honra o pai. Isso é a regra da vida. O filho honra o pai. E o servo ao seu Senhor. É a regra da vida. Se eu sou o pai, olha Deus falando, onde está minha honra? Muito forte, cara. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. Tá bom, gente? Deus sempre vai se apresentar na faceta
que ele vai agir. Se ele se apresentou como Senhor dos Exércitos, requerendo honra, é porque vai ter guerra. Me mostra alguém que já guerreou com Deus e venceu. Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, pega isso e apresenta ao príncipe ou ao governador, para ver se ele vai se agradar, ou aceitará ele, a tua pessoa, diz o Senhor do Exército. O que Deus está pedindo aqui? Honra. Pega o que você está trazendo ao meu altar, Deus falou, pega, entrega para o governador, para o príncipe, para ver se ele vai aceitar. Aí Deus está falando assim, ó, tu está honrando mais o homem do que a mim. Tu está honrando mais os teus interesses do que a mim. Olha o 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós? Nisto veio da vossa mão, aliás. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós? Isto veio da vossa mão? Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a sua oblação ou a sua oferta. Jesus está falando, quem dera se alguém fechasse a porta da minha igreja, está falando da igreja do templo. Quem dera se tivesse alguém que fechasse a porta do templo e alguém que não acendesse o altar. Porque eu não vou aceitar isso. Porque, gente, antes de Deus olhar para a oferta, ele olha primeiro para mim. Quando Jesus está lá no gasofilaço e o pessoal está trazendo oferta, olha o texto dizendo, e Jesus via a maneira que eles ofertavam. Não é o valor, não é o dinheiro, é a maneira. Porque antes de Deus ver a minha oferta, Deus vê para mim, ver eu primeiro. Porque Deus não aceita qualquer coisa no seu altar. E Deus também não aceita oferta viva. Quando você entrega algo dizendo, poxa, eu poderia fazer isso com esse dinheiro, nem entregue. Ou quando você pode fazer X, eu posso fazer X, mas eu vou fazer Y. Então não faça. Para Deus é o melhor. Não se entrega qualquer coisa para Deus. Aleluia. Rapaz, essa aula está muito poderosa. Vamos voltar lá para Hebreus 7. Lá para Hebreus 7. A gente caminha para o final da aula de hoje. Não entendi nem na parte bombástica ainda. Porque Deus não quis ainda, mas tem coisa ainda. Vamos ver se o pessoal vai querer essa aula presencial. Enfim, vamos lá. Hebreus 7. 5, obrigado, vida. Diz assim, ó, Hebreus 7, agora do versículo 5 a seguir. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão tinha as promessas, mas a bênção que Abraão precisava estava na mão do sacerdote, estava na mão de Melquisedeque, estava na mão da cobertura, estava na mão do líder. Foi Abraão entregar o dízimo
tendo a promessa, Melquisedeque a cobertura, alimentou ele com pão e com vinho, liberou a bênção sobre a vida dele. Isso aqui é muito poderoso. Tá? Quando você vê isso aqui, tá? Eu sei que aqui é dízimo, mas a gente pode puxar uma pontinha para cá. Tá? Ezequiel 44:30 diz o quê? Quando você vai entregar o dízimo, quando você vai honrar, aliás, quando você vai entregar a primícia, tá? Honrando o sacerdote. Porque, gente, olha só, a primícia para estar na mão do sacerdote. O dízimo no gasofilaço. Tá? A primícia na mão do sacerdote. E detalhe, esse sacerdote tem que ter também um sacerdote que faz cobertura sobre ele. Tá? Vem de um sacerdote para mim e vem de outra pessoa para mim. E por aí vai. Tá? Então, automaticamente, não adianta você pegar a primícia e colocar na mão de quem não primicia. Vem de Deus para ele e ele para você. Você pega e entrega na mão dele, mas ele não entrega dele para uma cobertura. Então a bênção não chega. Tá? Mas quando ele pega a primícia e entrega, e alguém vem entregar a primícia para o sacerdote, diz a Bíblia, que o sacerdote fará a bênção repousar sobre a minha casa. Tá? Esse texto está em Ezequiel 44. Tá pequeno, não tá pequeno 30 não, né? 30 não, calma aí. Aqui, vou aproveitar os 4 aqui bastante. Isso aqui é precioso, tá, gente? Ezequiel 44, 30. Dá pra ver que Ezequiel 44, 30, tá, Vitor? Tá? Isso aqui é muito bom. Por quê? Porque eu achei a vida toda, muitos acharam a vida toda, que é Deus que faz a bênção vir sobre a minha casa. Deus respeita a cobertura, Deus libera a bênção para o sacerdote, e o sacerdote, que é também, está debaixo de uma cobertura, que é também fiel a Deus, faz a bênção repousar sobre a minha casa. Tá, gente? Isso é princípio de autoridade. Eu não sei se vai dar tempo, tá? Mas observa, quando Israel está para conquistar a primeira cidade de Jericó, Deus fala assim, olha, vocês vão chegar lá, fica longe do anátema, fica longe do que é maldito, fica longe do que é amaldiçoado, porque toda prata, aliás, todo ouro, todo bronze, toda prata, todo ferro, tudo que é de valor virá para a casa do tesouro. Ou seja, a primeira terra que eles estão conquistando, isso é o quê? Primícia. Você está falando, ó, existem outras conquistas, mas essa primeira aí é primícia. Na tua mão é maldito. Na tua mão é anátema. Mas na casa do Senhor é bênção. Na cama do tesouro é bênção. Na casa do tesouro é bênção. Só que peraí, tem gente trazendo maldição para si porque não está entregando aquilo que é de Deus. Isso é forte. Tá? Eu posso até ler lá, vamos ler, vamos lá. Eu estou com muita Bíblia aqui, vamos lá, gente. Vamos lá em Josué capítulo 6. Vê quanto tempo que tem para você fechar essas pontas aqui ainda hoje, hein? Essa aula aí, não pode essa conta aberta não. 30 minutos. 30 minutos? Josué. Vamos lá, Josué. Abre Josué capítulo 6, por favor. Josué 6, gente, por favor. A partir do versículo 18. Ó, você pode colocar aí, por favor, você pode sublinhar a sua Bíblia e você pode anotar também, que isso aqui é muito bom. Bota Josué 6, versículo 18, tá? Você pode colocar Jericó, cidade primícia. Por que eu estou colocando Jericó, cidade primícia? Porque é a primeira conquista do povo de Israel. Aí você coloca Jericó, cidade primícia. Aí bota ponto. Aí abaixo você vai escrever assim, ó. Jericó é a primeira cidade que Israel conquistou. Vou botar aqui. Depois eu coloco aqui abaixo, tá, o texto, tá, gente? Fica tranquilo.
tá? Acho isso aqui? Opa. Não é você não, cara. Você vai jogar fora. Você não fica deixando embora. Abre mão do velho pra vir um novo. Bota o Jericó. Jericó, cidade primícia. Vou botar outro ponto aqui, ó. Haja costa, hein? Tá para apetitinho? Tá para apetitinho? Então, ó, Jericó é a primeira cidade a ser conquistada. Então, vírgula, ela é a primícia ao Senhor. Por isso, não posso pegar nada, pois na minha mão se torna anátema ou maldito. E detalhe, quantas pessoas têm feito o seu arraial, a sua tenda e a sua casa maldito porque tocou naquilo que não era para tocar. Isso aqui é muito sério. Por quê? Josué tocou no que era... Deixa você escrever, desculpa. Deixa você escrever, desculpa. O que eu escrevi, eu continuo, fica tranquilo, vou escrever. Vou tirar a escrita, não. Caramba, olha onde eu vou hoje, cara. E
Isso aqui é muito espiritual. Muito, muito, muito. Por quê? Ó, eu vou recapitular. Tem pessoas fazendo o seu arraial, a sua tenda, a sua casa, anátema, maldito, por estar tocando naquilo que não é para tocar. Uma observação. Olha o versículo de número 18 a seguir de novo em Josué, capítulo de número 6. Eu não coloquei aqui não, né? Não coloquei não. Ó, Josué, vou botar aqui na frente, Josué 6, do 18 ao 19. Ó, a gente precisa ler porque é bom a gente falar e mostrar biblicamente. Ó, de novo. Josué 6, versículo de número... Eu não vou ler a partir do 18, não. Eu vou ler a partir do versículo 16. Isso aí, justamente, 16. Ó, e sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será... Anátema. Sublinha a palavra anátema aí. Sublinha. A palavra anátema significa maldito, amaldiçoado. Então você está falando, toda a cidade será amaldiçoada. Tá? Uma observação, a gente precisa pontuar isso aqui. É amaldiçoado, é anátema na minha mão. Tá? Porém, a cidade será amaldiçoada ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e a todos os que com ela estiverem em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, do que é amaldiçoado, do que é maldito, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais o quê? Maldito. Maldito o quê? O arraial de Israel. Pera aí. Quando eu pego o que não é para pegar, e eu estou dentro de um arraial, esse arraial aqui é um apontamento de igreja, eu faço todo o arraial estar maldito, não somente a minha casa. Porque, gente, princípios têm que vir, né? Desde o pastor, desde o altar, obreiros e igreja. Para que todos possam receber. Quando você faz e o líder não faz, fica travado, fica restrito. A bênção não chega, a bênção não é liberada, tá? Porque aqui é um todo. E eu vou te pontuar isso aqui. Porque olha só, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis, tá? Porém, toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados, são dados, são meus, tá? São dados, são consagrados ao Senhor. E irão para onde? Ao tesouro do Senhor. Ao tesouro, ou irão à casa do tesouro, ou à câmara do tesouro, irão ao tesouro do Senhor. Tá? Aí observa. Versículo 26. Perdão, versículo 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel. Onde? Capítulo 7, versículo 1. Josué 7, versículo 1. Agora nós lemos o 6, 16, 17, 18, 19. Agora capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel no... Anátema. No... Anátema. Sublinha aí.
Aqui tem um ponto. Porque o texto, ao nosso ver, tinha que estar assim, ó. E Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. Só que o texto diz, prevaricaram os filhos de Israel. Quando eu não cumpro o princípio, estou dentro do arraial, eu faço o outro pagar uma conta que não é dele. Ai, Jesus, oh glória, meu Deus do céu. Prevaricaram os filhos de Israel. Não foi os filhos de Israel que erraram. Não foi eles que pecaram. Quem pecou foi Acã, filho de Carmi. Mas Deus não quer o princípio. Por causa dele, tem gente pagando uma conta que não é para pagar. Por falta de princípio. Me desculpa. Professor, eu estou numa igreja que o meu líder não pratica primícia. A bênção não chega até você. Pode até chegar por outros meios, mas a da primícia não chega. Porque precisa vir do líder, obreiro, membros e assim por diante. Tá? Por isso que toda a igreja tem que ter conhecimento da palavra. Porque Deus não negocia princípio. Tem uma galera aqui que vai perder, que vai sofrer por causa de Acã, por causa de quebra de princípio. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Aí ele vai dizer, porque Acã, ó, ele está fazendo os outros ser punidos pela atitude dele. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra... Não tinha que ser só contra Acã? Tem gente fazendo os outros pagar uma dívida que não é dele. Isso aqui é muito forte, cara. Muito forte. Tem gente punindo os outros, que é inocente, que está de boa, por causa de quebra de princípio. Eu estou falando dentro de um arraial. Tá? Isso aqui eu estou colocando no arraial. Dentro de uma igreja. Tá? Uma congregação. Tá? Então, esse ensino é muito pertinente, muito contundente. Porque tem gente que era para estar rompendo muito mais, só não está por causa de alguns pormenores e por causa de algumas quebras de princípio de alguns. Tá? Pontuamos aqui? Agora, olha o que diz. Eu precisava ler isso aqui tudo, mas não vou ler não. Tá? Vou ler a partir do 10, porque Josué está decepcionado, Josué está triste. Está amargurado, porque gente morreram. Mulheres perderam esposo por causa de Acã na guerra. Porque eles acharam que ia vencer e por causa do que era anátema, perdeu. Olha quanta batalha você tem lutado e perdido por causa de quebra de princípio. Aí tem mulher perdendo filho, tem mãe perdendo, tem mulher perdendo marido, tem mãe perdendo filho, tem irmão perdendo irmão por conta do quebra de princípio sua. E todo mundo está pagando uma dívida que é tua. Ao 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou. Foi Israel que pecou? Não. Olha como é que isso é sério. Não foi Israel que pecou. Foi Acã que pecou. Por causa da quebra do princípio, toda a árvore está pagando. Algo que a raiz quebrou. Israel pecou, versículo 11, Israel pecou. E até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E tomaram do anátema. Olha que coisa terrível. Na minha mão é anátema, na minha mão é maldito. Mas no cofre do tesouro, na cama do tesouro, na casa do tesouro é bênção. Tem gente pegando para si aquilo que ele acha que é bênção, mas está vendo a maldição na vida dele. E também furtaram. E também mentiram. E até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão, sobre essa palavra aí,
porquanto estão amaldiçoados. Meu Deus! Quantas pessoas estão amaldiçoadas por conta de quebra de princípio? Não serei mais convosco, senão derraigar-de o anátema do meio de vós. Caramba, cara. É Deus falando para Caim, assim, Caim sabe fazer o que é certo. Tá? Eu sei que aqui no texto é um, Caim é outra. Tá? Caim, você sabe fazer o certo. Quer ser aceita? Quer ser aceito? Faz o certo. E olha o que Deus está impondo. Não serei mais convosco, se não tirardes, desraigardes, arrancardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo. Santificar aqui é dar uma oferta, tá? Santifica o povo e diz-lhe: santificai-vos para amanhã. Dá uma oferta para amanhã. Você observou que tudo partiu daquilo de tocar, daquilo que não é para tocar? Aí Deus, não vou ser mais convosco. Então agora, para mim ser convosco, tira o anátema. Fala o que vocês vão fazer. Dá uma oferta. Versículo 13. O finalzinho do 12 diz assim, ó. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se desarraigardes o anátema do meio de vós. Então, eu só vou ser convosco se você tirar o que está amaldiçoado. Ao 13. Vocês vão fazer o seguinte, vão levantar, santifica, dá uma oferta. Levanta, santifica o povo e diz-lhe: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema há no meio de vós. Israel, diante dos inimigos, não podereis suster, ou vencer, ou prevalecer, até que tireis o anátema no meio de vós. Amanhã, pois, vos chegarei, segundo as vossas tribos. Será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará por homem, e será que o que for tomado como anátema será queimado a fogo. Ele e tudo quanto tiver. Tudo quanto Tiver. Porquanto transgrediu o conselho do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Deus está dando a oportunidade de Acã se confessar, se arrepender, se posicionar, e ele não está. Fez chegar a Israel, fez vir, né, a tribo de Judá, e a tribo, versículo 17, fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, e foi tomado os Abdi. E fazendo chegar sua casa, homem por homem, foi tomado quem? Acã, ele aí, ó. Acã. Filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá-me, peço, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultas. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor. Por que tu não fez isso antes, cabra? Esperou chegar isso tudo para você poder fazer isso. E respondeu a Josué, disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônia, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, a prata e debaixo dela. 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas,
e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e o levaram ao vale de Acor. E disse Josué: por que vos turbastes? O Senhor turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. Gente, eu pergunto, você me responde. Os filhos pecaram? As filhas pecaram? Os bois que ele tinha, as jumentas, as suas ovelhas, e tudo quanto ele tinha, por causa de uma atitude, por causa de tocar no que é para tocar, reter o que era para casa do tesouro, na sua mão se tornou anátema e maldito. Ele colocou tanto ele quanto a vida dos seus filhos e tudo quanto tinha em xeque. Tá? O que eu aprendo aqui? Falta quanto aí, vida? O que eu aprendo? Na minha mão, 8. na minha mão é amaldiçoado. Mas na mão do Senhor, o que é para ser entregue como primícia é dele. Tá? Então não confunda o que é primícia com dízimo. Primícia é uma coisa, dízimo é outra. Tá? Vamos lá agora para... Não, terminar Hebreus. Terminar Hebreus 7. Aí termina Hebreus 7. A gente lê o 14 de Gênesis. E no nosso próximo encontro a gente continua o dízimo de Jacó. Tá? Gênesis 28, que faltou colocar aqui embaixo. Vou até colocar aqui embaixo para não esquecer. Gênesis 28, 18 ao 22, tá? Essa aqui vai ser a nossa continuação na próxima aula, tá? Gênesis 28. E aqui tem muita coisa, tá? Porque aqui eu vou botar no grego o que Jacó pediu. Jacó pediu panirra, pediu shimarrame, pediu leboche e pediu shalom. Panirra, presença. Porque tem gente que acha que presença é Shekinah. Olha eu trazendo polêmica de novo, ó. Shekinah é uma palavra que nem bíblica é. E tem gente que acha que Shekinah é presença. Não, presença no hebraico é panirra. Tá? A palavra Shekinah, ela vem da raiz, ela não é bíblica, mas ela vem da raiz da palavra shaham, que significa tabernacular, estar no meio, ser vizinho. Tá? Então quando você canta assim, ó, derrama a sua Shekinah sobre nós. Tá? Não vou vontade de comer não, tá? 7. É isso. Hebreus 7. 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo Maior. Quem abençoou quem? Abraão que abençoou Melquisedeque ou Melquisedeque abençoou Abraão? Melquisedeque abençoou. Então quem é o maior? Melquisedeque. Melquisedeque. Porque Melquisedeque abençoou Abraão. Abraão tinha promessa, mas não tinha as bênçãos ainda. 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles... 8. É 8? Desculpa, obrigado, Vitor. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele que se testifica que vive. 9. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Ou seja, Levi não tem terra. A herança deles, segundo Deus instituiu, a herança deles é o Senhor. Então, todas as demais tribos, seja Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Gade, Azer, Naphtali, Benjamim, tá? E Manassés e Efraim. Todos esses territórios tribais levavam a bênção até os levitas. Levavam os dízimos até os levitas. Eles recebiam, porque eles eram espalhados nas aldeias. Exemplo, tinha levita em Judá, tinha levita em Simeão, tinha levita em Zacar, por aí vai. Eles, quando recebiam o dízimo, eles pegavam o dízimo e pagavam o dízimo em outra tribo. Porque o pastor que recebe dízimo, ele não pode dizimar na aldeia dele. Eu vou receber dízimo e vou dizimar aqui para eu usufruir do meu dízimo? Então, o povo de Levi, que recebia dízimo estando na aldeia de Efraim, ou de Manassés, ou de Zebulon, eles pegavam o dízimo e entregavam a outro sacerdote na outra tribo. Tá? Porque eu não posso comer do meu dízimo.
eu não posso tocar no meu dízimo. Porque aí é mole. Eu recebo do aqui na minha igreja, eu mesmo vou administrar. Então quem recebe dízimo também. Ih, gente, não dá nem pra falar isso aqui muito não, hein? Tem uma galera de pregadores aí que vive do altar, vive da obra. Pregador, se Deus te separou para isso, amém. Tá? Continue colocando Deus sempre no centro de todas as coisas. Só que você não é exemplo de não dar dízimo. Tanto você que recebe dízimo do altar, que trabalha no altar, tu tem que primiciar e dizimar na vida de alguém. Na sua igreja. Tá? Você tem que primiciar e dizimar também. Você não é exemplo a isso. Tá? Eu vou ler só isso aqui, a gente continua em Gênesis 28, porque eu acho que já falei basicamente quase tudo sobre Abraão. Quase tudo não, sim, né? Até prepotência, né? Tem muita coisa para falar ainda. Tá? Mas a gente continua em Gênesis 28, do 18 ao 22. Tá? Falta quanto aí, minha vida? 5. Então eu vou ler agora 10 até o 15, a gente conclui nossa aula de hoje. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencente a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto, se nosso Senhor procedeu de Judá, e concernentemente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais, manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Ele faz a alusão aqui à tribo de Levi e à tribo de Judá, da onde veio Jesus, que é o sacerdote eterno, tá? Não de linhagem humana, não levantado pelo homem, mas levantado e instituído por Deus. Eu vou colocar aqui, ó, continuação. Continuação. Você esqueceu de colocar Josué 7. Muito obrigado, vou botar aqui. Boa, ó, Josué 7. Ó, barra. Josué 7. Obrigado. Josué 7 é 1 e 2. E depois eu li da onde? Da onde? 10. Acho que foi da 23. Aí depois eu li do versículo 10 ao versículo 26. Do versículo 10 ao 26. Vamos lá. Amados, essa é a nossa aula de hoje, tá? A gente vai entrar ainda um pouquinho mais à frente em assuntos muito bombásticos, tá? Sobre aquela tese que você aprendeu, que anjos não têm, de certa forma, contato com humanos no quesito, tá? Relações, tá? Conjugais, relações sexuais. Vamos entrar nesse tema aí, muito profundo, tá bom? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos, exaltamos o teu nome, Senhor. O Senhor está acima de tudo e de todos. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado pela tua fidelidade, por que o Senhor reservar esses momentos para que a gente pudesse aprender a tua palavra, Pai. A tua palavra, ela não volta vazia, ela realiza aquilo que ela foi direcionada, aquilo que ela foi apontada, aquilo que ela foi aplicada, que a tua palavra possa encontrar no nosso coração uma terra fértil e produzir 100 por uma. Porque, ó Pai, eu tenho certeza, Senhor, que em nome de Jesus, tudo aquilo que está no centro da tua vontade irá acontecer categoricamente. Então faça o que lhe apraz, glorifica o teu nome sobre as nossas vidas, assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém
E graças a Deus, tá? Eu te vejo no próximo encontro. Deus abençoe. Boa aula em nome de Jesus.